Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração, nesta quinta-feira, dia 26 de outubro. Glória a Deus, estamos aí chegando ao final deste mês, para a honra e glória do Senhor. Vamos nos preparar aí para receber mais uma palavra, uma unção, uma cobertura. Eu quero já começar esse cenáculo de oração colocando mesmo sobre a tua casa, a tua vida, a bênção e a cobertura do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, coloco sobre teu lar, a tua casa, os teus amados, o poder e a unção que vem dos céus. Eu tenho clamado ao Senhor e que o Senhor esteja abençoando, colocando mesmo a bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder, na tua interferência sobre as nossas vidas, porque nós temos a interferência do inimigo, de todas as suas ações. Meu Deus, em nome de Jesus, mas nós clamamos pela tua interferência. Queremos declarar em nome de Jesus que dê um basta em toda interferência maligna, maldita, toda sentença, e que venha a bênção do Senhor, que venha o milagre do Senhor. Nós invocamos mesmo a presença do Espírito Santo, nós invocamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós invocamos a cobertura da tua misericórdia, nós invocamos o Deus de perdão, o Deus da salvação, o Deus que liberta, que cura, que transforma. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, abençoa-nos, dá graça, cobre-nos com o teu sangue, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, olha para essa nação, olha para a nação de Israel, Senhor. Olha, Senhor Deus, aquelas pessoas que fazem parte do mesmo povo, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Toda essa loucura que nós temos visto no Brasil, no mundo, Senhor. Guerras, violências, pessoas que só saem para o prazer de matar, de ver as pessoas se destruindo. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós temos visto o mal sendo arquitetado, pessoas que estão no caminho da maldade, do mal, da iniquidade, mas estão protegidos por um sistema, por uma lei. Nós vemos muitas vezes as pessoas sendo mentirosas, hipócritas, e nós não podemos fazer nada. Misericórdia desse sistema ao qual nós estamos presos a ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Principalmente os países comunistas, Senhor Deus, um sistema que prende literalmente as pessoas, se colocam refém de um Estado, de um governo. Deus tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. O Senhor nos chamou para ser livres, por isso, em nome de Jesus, nos dá a liberdade, nos dá uma condição especial. Eu oro e eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nome de Jesus. Glória a Deus. Nome de Jesus. Amém, queridos. Estamos aí numa super campanha de 4 dias, as 4 bênçãos de Israel. Nós estamos aí hoje na terceira bênção. Hoje a terceira bênção é soberania. E é interessante, muito interessante esse tema, porque às vezes a gente acha que soberania é estar em cargo importante na empresa, politicamente, socialmente, enfim. Mas a gente precisa aprender a ter soberania sobre a nossa própria carne, sobre o nosso próprio corpo. Soberania, né? Sobre a enfermidade, soberania sobre o medo, porque o Senhor nos dá essa condição.
Por que eu preciso ter soberania sobre o medo? O medo é uma das coisas que tem levado o povo a uma situação muito complicada, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Então, eu preciso ter soberania sobre o medo. Ah, mas eu tenho medo disso, aquilo, medo daquilo outro. E às vezes é uma questão mesmo de vocês exercer a soberania. Agora, por que eu tenho que exercer a soberania? De onde vem essa condição espiritual? Vem da própria palavra, vem do próprio Deus. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês alguns versículos, né, bíblicos que deixam bem claro essa soberania que Deus preparou para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você receba hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3, ele fala: escuta, povo de Israel. Então Deus está falando através do profeta de Moisés. Ele fala: escuta, povo de Israel, hoje vocês estão preparados para lutar contra os seus inimigos, né? Então Deus está falando: vocês escutem o que eu estou te falando, vocês são preparados para lutar, né? Estão se preparando para lutar, né, contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, que não tenha medo. Então ele vai falando aqui, traz uma listinha interessante no versículo 3. Não desfaleça, não tenha medo, não tremam, nem fique apavorados diante deles. Aí o versículo 4 ele fala assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, né, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Então, sempre essa condição de batalha, de guerra, de estar com o seu povo, Deus sempre esteve presente com o seu povo, e foi Ele que sempre deu a vitória para o seu povo. Então, Deus nos dá essa condição de soberania. E quando eu realmente tenho essa aliança, quando eu estou alinhado com Deus, quando eu estou realmente debaixo da onipotente mão do Senhor, eu passo a viver essa verdade na minha vida. E é interessante porque lá no capítulo 28 de Deuteronômio ainda, né, nós lemos o capítulo 20, agora capítulo 28, versículo 13, Deus fala sobre uma grande soberania sobre o seu povo. Ele fala: o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, né? Então Deus coloca esta condição de soberania sobre a vida do seu povo. O Senhor porá, o Senhor fará com que vocês sejam cabeça e não cauda, né? Então nós vemos hoje Israel literalmente ilhado mais uma vez, né? Mas eles não significam que eles são cauda, eles são cabeça. Em nome de Jesus, tanto é que a gente vê muito, vemos até hoje quantas e quantas vitórias por a questão da soberania que Israel tem em muitas situações, em muitas áreas, porque Deus está com esse povo. Deus está conosco. Nós já falamos sobre essa ligação espiritual que nós temos com o verdadeiro Deus de Israel, com a verdadeira bênção de Israel sobre as nossas vidas na terça-feira, quando nós ministramos aqui. Você pode pegar lá o link, a gravação lá no YouTube e refletir se você não acompanhou. Então, eu tenho essa condição espiritual. Então, aquilo que Deus está falando para o seu povo, Ele está falando para nós também que fazemos parte, somos enxertados nessa videira, temos essa mesma condição de povo de Deus. Então, Ele fala que o seu povo será cabeça e não cauda, e estará por cima e não por baixo de toda a situação, né? Agora, há uma condição especial para que eu possa me tornar essa verdade, para que eu possa fazer com que essa verdade seja a minha verdade. E a parte B desse versículo 13: se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Então não é só
pôr no bolso, pôr na gaveta, eu concordo, eu entendo. Não, é guardar e cumprir, pôr em prática. Em nome de Jesus Cristo. Agora, você fala, bispo, mas eu tenho tentado fazer isso, eu tenho procurado. Então, às vezes nós deixamos de ter vitória porque nós não exercemos a soberania. Por exemplo, Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Né? O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar aquele que desce as águas do batismo, aquele que crê será batizado, e esses sinais vão acompanhar. A primeira coisa que ele fala é que expulsará demônio. Quem expulsa demônio? Quem é soberano, quem está acima. Então, nós temos por natureza, como nós falamos ontem, né, que faz parte do pacote, né, para a gente poder entender melhor, faz parte do nosso pacote espiritual, da nossa conversão, do nosso ingresso a essa família. Nós ingressamos a essa família maravilhosa que é a família de Deus, Jesus sendo o cabeça e nós sendo o corpo. Então, isso é muito sério. Agora, é importante nós entendermos dessa forma, sim. Agora, eu preciso colocar em prática a obediência, né, aos mandamentos do Senhor. Por isso que a gente vê Israel continua sendo soberano, porque eles têm os 10 mandamentos como regra e fé e prática, que eles têm os 5 livros da lei como regra e fé e prática das suas vidas, né, não só decora, mas coloca em prática, né? Em nome de Jesus. Agora, o que é importante, eu preciso buscar de Deus essa constituição que já é minha. Agora, buscar no sentido de fazer com que essa verdade seja incorporada na minha vida. Em nome de Jesus, porque isso é muito sério. Agora, você fala, mas bispo, eu tenho tentado fazer isso, eu não consigo, né? É difícil ter soberania sobre a enfermidade. Se Jesus já venceu, já conquistou todas as sortes de bênção, já determinou que nós seremos curados pelas suas pisaduras, mas eu tenho dificuldade de entender isso. Nós não podemos, você pode até ter dificuldade, mas você não pode ter a vida inteira essa mesma dificuldade, porque você não procura exercitar, é igual à matemática. Ah, eu tenho dificuldade de entender, mas você começa a praticar, criar alguns métodos, daqui a pouco a matemática está dentro de você e você, aquilo que era um bicho de 7 cabeças, não é mais. Porque você exercitou, você foi atrás, você se esforçou para que vencesse aquela situação. E de que forma você venceu? Você nem sabe como você venceu a matemática e hoje você não tem tanto ela como um vilão na tua vida, né? Mas, assim, em nome de Jesus, né, isso é apenas um exemplo, mas que eu quero hoje falar para vocês. Entenda o que Deus está falando para vocês. Porque eu fiz questão hoje de ler Deuteronômio capítulo 20, versículo 13, versículo 4 e versículo 28, versículo 28, 13. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 11, Moisés ele foi criado com os egípcios, ele criado como príncipe, ele estava sendo preparado para ser realmente o resgatador do povo de Deus. Houve toda uma situação, teve que fugir, ficou 40 anos no deserto ali, casou, ficou cuidando do rebanho do seu sogro e tal. Quando Deus dá a Moisés uma oportunidade para que ele pudesse viver como verdadeiro filho de Deus, para que ele pudesse exercer a soberania de um filho de Deus. Amém? Porque Deus é Deus, nós somos apenas instrumento nas suas mãos. E esse instrumento precisa ser feito com sabedoria, com graça, com autoridade. Quando Deus chama Moisés para dar a ele a soberania como verdadeiramente filho de Deus, como um verdadeiro resgatador, porque esse era o desejo do seu coração, esse era o sonho que ele tinha, de ser um resgatador, ser um libertador do povo de Israel. Ele sofria em ver o povo de Deus, o seu povo sofrendo, né? E ali no capítulo 3 de Êxodo, versículo 11, ele fala assim: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar
do Egito os filhos de Israel. Então, quando Deus dá a Moisés, falou, agora você vai te resgatar, vai até Faraó, vai ao Egito, volta lá, resgata o meu povo, traz o meu povo para a terra prometida. E Moisés, então, na hora que ele recebe a bênção, ele fala, quem sou eu? Né? E às vezes você olha para o teu problema, para a situação que você está enfrentando, e você fala, meu, né? O problema é muito grande, é muito extenso, é muito volumoso, é muito isso, é muito aquilo outro. E você acaba olhando para você e fala, quem sou eu para resolver isso? Quem sou eu para enfrentar esse espírito de enfermidade? Quem sou eu para enfrentar essa dificuldade financeira? Eu já tentei e tal, mas ali estava o envio de Deus e nós temos esse envio. Então, querido, em nome de Jesus, agora, como eu estava falando, né? Por que eu fiz questão de ler Deuteronômio? Porque aqui era o início do chamado de Moisés. Ele fala, eu não tenho essa capacidade, quem sou eu para ir a Faraó e ainda libertar os seus filhos de Israel? Mas a gente vê agora Moisés agora profetizando, declarando, colocando sobre o povo de Deus, né, decretos que Deus tinha feito, que ele já tinha tirado o povo do Egito, agora eles já estavam, né, a caminho da terra prometida, e Deus colocando sobre eles, né, decretos espirituais. Então, esse Moisés que, né, tão frágil aqui, tão inseguro, tão sei lá o que, né, tão medroso, né, de repente ele está exatamente falando com uma característica, ele fala assim, Deus está falando que ele vai colocar vocês por cabeça e não por cauda, porque Moisés não era mais cauda, Moisés era cabeça. Por que Moisés está falando isso? Porque Deus está falando, Deus os colocarão por cima e não mais por baixo. Por quê? Moisés não era mais a pessoa que andava abaixo, né, daquilo que Deus tinha para ele como constituição. Ele estava andando acima de tudo isso. Por que Moisés fala lá no capítulo 20, versículo 4? Porque o Senhor é Deus de vocês e quem os acompanhará e lutará por vocês contra os filhos, contra os inimigos, para que vocês sejam salvos. Por que Moisés estava falando? Porque ele viu o salvamento do Senhor. Ele viu as pragas caindo no Egito e destruindo totalmente o Egito. Ele viu o mar se abrindo. Ele viu a água, a rocha dando água. Ele viu o maná durante todo aquele tempo caindo e descendo sobre o povo. Então Moisés ele fala com propriedade. Agora não mais aquela pessoa de Êxodo 3:11, mas agora eles tinham. Então eu quero em nome de Jesus que essa condição espiritual, porque Deus não faz exceção de pessoas. Amém? Você é a menina dos olhos de Deus. É bonito falar, eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é realmente filho de Deus, herdeiro de Deus? Você pega aí, por exemplo, algumas situações na própria sociedade, né? Um jovem aí que é filho de um milionário, como que ele se comporta na sociedade? Né? Como que se comporta? Como que você se comporta na sociedade, sendo filho da pessoa mais poderosa na face da terra? A gente vê pessoas aí, né, que às vezes o pai não é tão bilionário, é apenas um milionário, né? E tem algumas coisas, algumas empresas, tal. O filho dele age como se tivesse o rei do mundo, né? E nós temos uma condição espiritual verdadeira, nós temos a vida eterna. Se cair, como eu falei ontem, se cair um meteoro aqui no Brasil ou aqui em São Paulo, eu estou no lucro porque eu vou para a glória. E você está no lucro. Então nós não temos nada a perder neste mundo. Mas você vive como um verdadeiro filho de Deus? Você se comporta como um verdadeiro filho de Deus? Jesus tira do nosso meio a enfermidade e a doença. Você se comporta como uma pessoa verdadeiramente curada? Você se comporta como uma pessoa que tem toda sorte de bênção estabelecida, decretada por Deus na tua vida? Qual é o nosso comportamento? Em nome de Jesus. E nós precisamos, querido, né, ter uma condição diferenciada, sim. Andar realmente debaixo dessa Constituição.
Você pega uma pessoa que vai lá e faz cabeça, faz isso, faz aquilo outro, lá no centro, lá na Umbanda, na Quimbanda, sei lá onde, né? Ele sai, ele termina aquele processo e ele parece que é o dono do mundo. Ah, eu tenho o corpo fechado, nada, porque o meu Ogum, o meu Exu, né, como o próprio, né, infelizmente, o presidente da República, né, é filho de Oxalá, de Ogum, sei lá do que ele é. Ele acha que ele é invencível, né, porque ele é filho, porque ele acredita que ele é filho de uma entidade poderosa. Mas nós estamos acima dessa entidade. Você se comporta como verdadeiro filho de Deus que tem o poder do Espírito Santo que está acima de qualquer Ogum, de qualquer Exu, de qualquer Oxalá, de qualquer tipo de entidade? Não. Infelizmente nós não nos comportamos dessa forma. Você se comporta agora, não sei se você está no teu quarto, se você está na tua sala, mas você consegue enxergar que na tua sala, no teu quarto, na tua casa, tem anjos? É mais fácil ver demônio do que ver anjos. Ou de sentir a presença dos anjos do que sentir a presença dos demônios do que sentir a presença dos anjos. Então, verdadeiramente, nós não nos comportamos com verdadeira soberania que Deus nos concede, que Deus nos dá. Mas em nome de Jesus eu quero que hoje você entenda espiritualmente. O cenáculo de oração veio para fazer a diferença na tua vida e colocar você num patamar, numa condição que você verdadeiramente é como filho de Deus. E como filho de Deus você não precisa, né, ter outras situações mundanas dentro de você. Você só precisa ter uma boca bendita, uma palavra maldita, o coração ter cheio de fé. Amém? Em nome de Jesus, crer contra a esperança, né? Crer naquilo que não existe, mas você crer pela fé que aquilo existe, porque Deus pode todas as coisas. Lógico, ter o sentimento de Cristo, andar de acordo com o que Cristo já conquistou para nós. Então, esse é o poder que Deus quer que nós operamos. Que o poder de Deus opera em nós. Você pega Efésios 3, você não conhece o texto, depois você vai ler direitinho lá, Efésios 3, versículo 20, o que fala Efésios 3, versículo 20? Né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Perfeito o versículo, não é? Deus é poderoso para realizar, para fazer infinitamente mais. Todos nós cremos nisso, ou pelo menos acreditamos nisso, né? Porque crer é uma outra condição, né, na nossa vida. Né? Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Agora, o final do versículo fala assim: conforme o poder que opera em nós. Que poder opera na tua vida? Você se rende ao medo, à enfermidade, à ameaça. Né? Às vezes tem pessoas que abrem mão até de um emprego porque não aguenta a pressão, porque uma pessoa lá dentro, pessoa, né? Começou a frequentar o centro, você está 10 anos na igreja, está 20 anos na igreja, a pessoa não faz um mês que está no centro, não, a pessoa lá, ela está trazendo umas coisas, não sei o quê, estou sentindo um ambiente pesado. Ah, por favor, exerça a soberania, em nome de Jesus. Desculpa, se converta. É necessário se converter como verdadeiro filho de Deus. Nascer de novo, ser uma nova criatura, andar na liberdade que Cristo nos libertou, para que nós não voltamos de forma alguma à escravidão, andar como livre, porque onde há o Espírito Santo de Deus há liberdade, não há medo, não há retração, pessoas retraem, as pessoas se isolam, né? Já quer pedir a conta no trabalho, já não aguenta mais a pressão na família. Ah, meu Deus! A gente envergonha o nome de Deus às vezes. A gente envergonha o nome de Deus. Deus quer que você exerça a autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Deus quer que você tenha um posicionamento diferenciado como filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Moisés,
No começo, não, quem sou eu? Não posso, né? Aí de repente Moisés está ali conduzindo o povo, profetizando. Ó, Deus falou isso, é assim, Ele estará conosco, Ele vai lutar por você, Ele vai lutar contra o inimigo, mas era para nos salvar. Então creia, confia, amém, em nome de Jesus Cristo. Deus falou, não fique apavorado, lá como diz o versículo 3 do capítulo 20, não desfaleça, não tenha medo, não tremam, não fique apavorado diante dos seus inimigos, porque eu vou lutar por vocês. E Moisés sabia que Deus lutava mesmo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos honrar esse Deus. Ele espera, se falar muito sobre isso aqui, né? O quanto Deus confia e pode confiar em você. O quanto Deus pode. Como Deus confiou em Jó. Deus confiou em Jó, querido. Falou, pode ir, demônio. Pode ir, Satanás. Pode fazer. Você não vai tirar a vida dele. Porque Deus confiou em Jó. Em nome de Jesus Cristo. Deus pode confiar em você. O quanto Deus pode confiar em você. Que qualquer coisinha te tira a paz. Te leva a um processo de ansiedade, de medo. Em nome de Jesus, exerça a autoridade que Deus te deu. Exerça a autoridade na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas, bispo, tem dia que eu estou sentindo muito mal, tem dia que eu sinto umas dores no meu corpo, eu entrei em guerra e depois eu não consegui mais porque veio umas dores muito fortes no meu corpo. É simples, repreende, eu também sinto. Eu sinto às vezes dor até no próprio corpo, fisicamente. Eu repreendo daqui a pouco, máximo 5 minutos, já estou ótimo, já não sinto mais nada. Mas se você ficar reclamando, mas é porque eu entrei na guerra, eu entrei na guerra, bispo, e a guerra, e não sei o quê, porque o inimigo, porque não era um demônio qualquer, era um dominador, Jesus, nós estamos assentados acima de principado, potestade, dominador. Exerça a tua soberania que Deus te deu como filho. Amém? Em nome de Jesus. Hoje, ou melhor dizendo, nos dias de hoje, ou você assume, né, de que lado você está, ou você vai ficar totalmente perdido e rendido pelo inimigo. Não deixe o diabo alcançar vantagem sobre a tua vida. Você está em vantagem. Você tem a vida eterna. Você tem um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E além disso, Ele é Deus de amor, justiça e misericórdia. A justiça está no mundo. A falta de misericórdia está no mundo. Mas para aquele que está em Deus, a justiça, a misericórdia, a graça. E Deus está falando, minha é a guerra. A guerra é minha, a batalha é minha. Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, eu quero te enviar para uma sexta-feira, em nome de Jesus. Para uma sexta-feira muito especial e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas debaixo dessa condição, soberano, você já tem essa constituição. Deus já te deu. Amém? Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, diga aos fracos que eu sou forte. Né? Em nome de Jesus Cristo. Deus aperfeiçoa a nossa vida. Deus nos renova. Eu quero te enviar para essa constituição que Deus preparou para que você possa não só honrar o nome de Deus, mas não mais envergonhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus partiu, né? Mas ele deixou os discípulos. E ele viu que a coisa não ia ficar tão bem com os 12, com os 11 ali que sobraram. Ele já imediatamente constituiu o apóstolo Paulo com uma constituição
poderosa, porque o quanto Paulo era ousado, quando ele não era convertido, ele também se torna ousado. E muitas vezes, quando você não era convertido, né, você era uma pessoa muito ousada. Você fazia loucura pelo inferno. Você fazia loucura por amor de uma mulher. Você fazia loucura por amor de um homem. Você fazia loucura, talvez, por uma situação financeira. Você nunca levaria desaforo do teu chefe para casa. Hoje, você pede a conta. Hoje, você não faz loucura mais por Deus. Ai, bispo, é muito longe o monte. Ah, mas a ceia demora muito. Bispo, mas uma campanha, 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta na igreja. Antes você fazia loucura por Deus, pelo mundo, por Satanás, pela tua carne. Hoje você não consegue fazer loucura por Deus, enquanto Deus, desde o princípio, manteve fiel com sua promessa, com sua misericórdia. Querido, está na hora de nós honrarmos o nome de Deus. Amém? Em nome de nós já estamos entrando praticamente na grande tribulação. Alguns acreditam que vamos ser arrebatados antes da tribulação começar. Outros acreditam que vai ser depois da tribulação. Querido, sinceramente, esteja preparado. Se tiver que entrar, vamos entrar. Mas com soberania, com autoridade, com a bênção da família. Amém? Livres. Nós temos a libertação. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Então, recebe hoje o poder e a unção. Eu te envio e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de... Tá difícil um amém hoje, né? Conseguimos um amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada por falar também. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pelo poder Deus abençoe. de Jesus. Amém. Boa Amém. noite. Boa noite. Nossos.